Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, direção-geral do programa Gente que Fala é do jornalista Fausto Camunha. E você está conosco simultaneamente de meio-dia a 1h pela Rádio Trianon, 740 AM de São Paulo, a Universal 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Lembrando que você pode assistir a esse programa aqui às 18h10, né, no início da sua noite, às 6h10 da manhã. Mas, se você não tiver esse horário aí disponível, fica preocupado não. Quero te fazer um convite. Baixe o aplicativo da TV Êxito de graça para você, viu? Qualquer que seja a plataforma, você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito, que está aqui, ó. Já memorizou aí? De graça. Ah, é facilidade demais, né? Para que você acompanhe toda a nossa programação diversificada e feita com muito carinho, respeito a você, telespectador. Muito bem, entre os assuntos que iremos tratar hoje, vamos falar que roubo sobe em São Paulo pelo 9º mês consecutivo. Oposição se une por CPI da Petrobras. Será que vai? Bom, Câmara aprova a cota para negros em concursos. Universidade Secov traz cursos para a área condominial. Tudo isso e muito mais. Lembrando que você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, se estiver nos acompanhando ao vivo, que é o 11 São Paulo 5081-3782. Repetindo, 11 5081-3782. Saudamos aqui o desembargador Américo Angélico, ele que é presidente do Instituto dos Advogados Santa Amaro. Satisfação em tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia. Aliás, quase boa tarde. Agora você vai ter que dar boa noite, boa madrugada, porque a gente fica na internet. É verdade. Então, meus cumprimentos aqui aos telespectadores, aos espectadores e ouvintes aqui da Rádio Trianon, e meus cumprimentos aqui a Liliane Ventura e aos companheiros de mesa aqui. Um prazer estar presente aqui, Liliane. Prazer é todo nosso. O advogado empresário Mário Covas Neto, ele que é vereador filiado ao PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente na sua companhia ou sob seu comando e na companhia dos colegas que estão aqui na mesa. Satisfação em tê-lo aqui, o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, uma satisfação muito grande voltar aqui ao Gente que Fala e estamos à disposição. Também conosco, ele que é coordenador de cursos de condomínios e instrutor da Universidade Secov, é o Marco Cubeci. Como vai? Boa tarde, Liliane, obrigado pelo convite, boa tarde aos colegas e é um grande prazer para mim também estar aqui presente. Muito bem, vamos aos trabalhos, são inúmeras pautas que eu quero ouvir a opinião aqui dos nossos debatedores e a sua também aí de casa do trabalho, onde quer que você esteja, tá? Dados da Secretaria de Segurança mostram que os casos de roubo aumentaram 37% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. O número subiu de 18.426 para 25.274 ocorrências. Na capital, o aumento foi ainda maior, viu? 13.166 casos contra 8.928 em 2013, uma alta de 47%. A SSP acha que parte do aumento se deve à maior facilidade em fazer o boletim de ocorrência pela internet. Vamos ouvir ele que tem experiência nessa área, o que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Estaria aí a atribuição ou realmente a realidade que tem se mostrado que aumentou e que tem sido mais violenta? Longe disso, se acreditar a facilidade de comunicação pela internet e o aumento dos roubos, como se anteriormente não houvesse uma notificação com um número bastante impressionante. Na realidade, os números são assustadores, né? Impressionam, preocupam, exige um planejamento maior da polícia, exige uma atuação mais eficaz da polícia no combate aos crimes patrimoniais. E olha que o mês de fevereiro só tem 28 dias. E mesmo assim o aumento foi significativo. E o aumento ocorre quando o governo comemora a baixa da letalidade da polícia militar. Então o governo confunde. O que é baixa letalidade? É a morte de marginais através de policiais militares no confronto. Só que confronto é tiroteio, é resistência. E a polícia militar tinha uma taxa maior de letalidade porque ela ia para o confronto, para o tiroteio. Nos confrontos,
Eu dou um exemplo. O confronto, genericamente, é tiroteio. Quando há o confronto, em 55% dos tiroteios, dos confrontos da Polícia Militar, não há o evento morte. O marginal ou é preso ou foge, como ocorreu nessa tentativa de assalto ao filho do governador. Houve troca de tiro e os 4 marginais fugiram, se evadiram. Nos 45% que resulta o evento morte, pelo menos um marginal é pego com vida. Então vê claramente que aquilo foi uma decorrência do enfrentamento, porque senão não iria prender aquela testemunha que é mais desfavorável à ação policial, os modos em que ela ocorreu. Então, nós reduzimos aí para 12% em que há o evento morte de todos os confrontantes com a Polícia Militar. Longe disso significar execução. Nós temos casos de desvio de conduta que deve ser combatido pelas corregedorias, mas longe de ser execução. Quando o governo fala que baixa a letalidade, quando ele comemora a baixa da letalidade, está preservando o bandido e está preservando a ação do policial, estimulando o bandido a praticar crimes contra o patrimônio, porque a Polícia Militar acaba sendo retraída, acaba ficando nos quartéis. Nós temos meses que a rota tem 2, 3 ocorrências atualmente. Eu acho que o Estado tem o poder e a autoridade. É uma polícia mais violenta? Não, ela vai sempre nos casos mais agudos, nos casos mais difíceis. Então, a possibilidade de confronto com a rota é muito maior do que o policiamento tático móvel, aquele policiamento preventivo, aquele patrulhamento normal pela cidade. Então, ela tem realmente confrontos em um maior número. Mas letalidade é uma coisa e execução é outra. Eu sinto saudade de um tempo que ainda peguei de verdade. Que era o tempo onde... Porque respeito o bandido não tem por lei, né? E nem pela agente da lei. Não tem. Não tem respeito nem por ele mesmo, porque senão não seria bandido, né? E respeito não existe. Agora existia medo. O medo paralisa. É verdade. Ou não. Hoje, já não se tem respeito nem mais medo. Não, antigamente, quando a polícia chegava, o bandido corria. Hoje, quando a polícia chega, ele enfrenta. O bandido enfrenta. Então, hoje, ele está muito mais equipado, mais armado do que o policial. E no confronto, o bandido sempre leva pior, porque o policial faz exercícios de tiro o ano inteiro, tem equipamentos de segurança, está preparado para a abordagem, e o marginal não tem aquela facilidade no manejo da arma, normalmente está drogado ou está sob uma tensão muito grande, há uma desproporção lógica de forças e a polícia acaba tendo um número maior de letalidade. Mas a letalidade é em razão de uma intervenção mais enérgica, mais eficaz da polícia. Isso me irrita muito, culpar e generalizar como se fosse um bando de homens irresponsáveis com armas na mão. Não é isso. Nossa polícia é composta por homens sérios, homens comprometidos, homens que estão no fronte, os nossos verdadeiros heróis, né? Porque você sai todo dia para combater algo que a sociedade clama pelo combate, e aí tem um monte de gestores dizendo, não é bem assim, os defensores, né, de plantão aí dos direitos humanos direitos humanos tem que ter, a gente concorda, mas o que está havendo agora é tirando os direitos daqueles que pagam e que é a mola propulsora desse país, que somos todos nós, somos todos inseguros, ou não? Ou está falando bobagem aqui, o vereador? Não, eu só queria abordar um outro aspecto que me parece interessante. Nessa notícia mesmo, a respeito desse aumento dos roubos, o secretário declarou que apenas 2% dos roubos são esclarecidos. O que me leva a uma outra conclusão. A justiça também não é rápida, ela é lenta e muitas vezes ela não consegue... quando o crime é esclarecido, você não consegue fazer com que o sujeito fique preso. Então, o nível de impunidade é tão grande, ou seja, 98% continuam aí, fez o roubo e continuam praticando o crime sem punição. E daqueles 2%, parte deles não são nem punidos. Bom, o que acontece? Há vamos dizer, um estímulo, entre aspas, de que o sujeito volte a praticar o crime. Eu acho que esse é um foco que a gente deveria abordar com maior intensidade.
A coisa da polícia ser violenta ou não ser violenta, isso faz parte de um controle interno que eu acho que tem que ter mesmo. Mas não é esse o foco principal. O foco principal é o seguinte: nós vivemos num país que a impunidade impera. Sim, vereador, mas por que o governador não vem a público, então, e coloca essa questão? Porque fica tudo nas costas dele. Porque é ele que escolhe o secretário lá de Segurança Pública e o que o povo está aclamando. É fato. Eu não estou aqui alarmando ninguém, não. Mas, ó, me desculpe, entendeu? Eu acho que não é questão do secretário A ou B. Não, é também. Olha, eu também não me candidato a secretaria de nada, eu não tenho competência, não é? Eu não tenho, eu tenho competência para fazer o que eu faço aqui, porque me empenho para isso, e para isso eu me candidatei à vaga. Agora, o que parece é que todo mundo tem solução para tudo. Estou falando do governo Alckmin, não estou falando de todos. Não, sim, claro. Você percebe? E você aí fica de olho, porque esse é o ano que a gente vai canetar e vai mandar muita gente embora. Eu também não estou fazendo defesa desse ou daquele. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós temos um problema que, se não é de agora, é um problema que existe, que a gente tem que atacar. Mas eu vou dizer, se eu sou, né, da linha de frente lá, da assinatura dos papéis, eu iria para frente com esse argumento. Escuta, porque também deve ser uma frustração tremenda você cumprir com o seu dever e chegar lá na ponta, alguém falhar. Não tenha dúvida. Ou não, desembargador Américo? Vamos lá, seu comentário. Eu acho até que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a sociedade, do ponto de vista das autoridades judiciárias, nós podemos pegar a magistratura, por exemplo, o Poder Judiciário, o sistema penitenciário, o sistema policial, esse aparato todo como um todo. Nós, eu vou dizer nós porque nós somos parte da sociedade, nós nos esquecemos de uma coisa muito importante. As coisas mudaram. E nós não mudamos a nossa filosofia. O que aconteceu? Nós estamos pensando da mesma maneira como nós pensávamos há 40, 50 anos atrás. O que acontece hoje, com essa evolução tecnológica, especialmente no campo da informática, começa que o próprio cidadão, a questão, por exemplo, da menoridade. A questão da menoridade é que, onde você conversa sobre a menoridade, sobre a responsabilidade penal do menor, é quase unânime que todos entendem que isso deveria ser modificado. Então, aí tem o primeiro curso, que o vereador aqui falou da impunidade, não é? O nosso querido Covas aqui, que é vereador de São Paulo, porque o fato da menoridade acontece que está havendo um descaminho dos menores nas famílias pelos maiores delinquentes, que até os utilizam como testas de ferro, como coautores e autores de vários crimes e delitos. Então, a sociedade já não atua no sentido de coibir isso. De outro lado, nós nos esquecemos que hoje um adolescente de 14, 15, 16 anos não é como era um adolescente há 30, 40 anos passados. Mas aí, desculpa, desembargador, a gente vai entrar numa outra discussão. Esse é o primeiro lado. Vamos para o que está acontecendo agora, que a gente pode fazer. Nós saímos da realidade. Então, o que acontece, Liliane? Nós discutimos isso toda hora e temos propostas, mas se não mudarmos a filosofia da impunidade, porque tem ocasiões que a violência se combate com violência. Embora isso pode ser uma coisa segmentada, pode ser uma coisa provisória, e às vezes até deve ser provisória, como está acontecendo agora, porque nós estamos chegando à gota d'água. Daqui a pouco matam um governador, matam um vice-presidente, matam um senador importante, e a coisa muda de figura. Nós estamos esquecendo dessa adequação à realidade que nós temos que ter, primeiro com os presídios. Não é possível o PCC mandar na sociedade brasileira, não é possível o PCC pressionar o governador, mas pressiona. Manda, toma atuações, manda fechar o comércio, manda esvaziar isso. Isso tem que acabar. Ou vai chegar neste ponto monstruoso, que já está perto desse breakpoint, para que nós abramos os nossos olhos. Porque precisamos de uma atitude agora, está chegando o momento, não é mais tolerável essa leniência que o governo está tendo, o governo de maneira geral, os presídios com tudo. A nossa infraestrutura está perdida. O país não tem educação, como é que nós vamos resolver esse problema?
Tudo ruído. Se não combatemos as causas. Mesmo as casas que abrigam esses menores infratores são mais escolas do crime do que qualquer outra coisa. Isso é um estímulo. Enfim, um estímulo à criminalidade. É Deixa horrível eu isso. falar com ele agora também, que participa aqui conosco, o coordenador de cursos de condomínios, que é uma preocupação constante também na instrução dessas pessoas que também trabalham no front, né? No guardar das nossas casas, dos nossos apartamentos, das nossas residências, enfim. Como é que o Secov tem trabalhado essa questão? Sem dúvida, Liliane, a gente não pode esquecer que a população hoje de São Paulo que mora em condomínio é muito grande, né? A gente tem muita gente morando em condomínio, existem condomínios que foram construídos, que são condomínios enormes, né? O que a gente chama hoje de condomínio clube, e os condôminos, de uma maneira geral, quando você chega, por exemplo, em uma assembleia, o pessoal se preocupa muito, vamos colocar câmeras, vamos colocar sensor, vamos colocar gravação, vamos colocar alarme. E, às vezes, se esquecem que a segurança, ela, no aspecto de condomínio, ela tem um tripé, né, que é o equipamento, sem dúvida que é importante, a parte eletrônica, o condômino, que tem que colaborar, que às vezes não colabora, e o funcionário, que é quem está ali, como você bem disse, na linha de frente, que é quem faz o filtro para ver quem entra e quem não entra no empreendimento, né? O que o Secov tem buscado fazer já há alguns anos é criar um programa de treinamento específico para os funcionários de condomínios. Então a gente tem cursos na área de segurança de condomínio, curso para porteiros, cursos para zeladores, porque não adianta você investir uma fortuna, às vezes, no equipamento, se você não dá condições da pessoa poder operar aquele equipamento e poder saber o que deve ser feito em determinadas situações, né, que são os procedimentos. E também, como isso acaba resvalando de alguma maneira em nós que administramos condomínios, né, eu tenho também uma empresa que administra condomínios, é importante que os funcionários das administradoras também estejam treinados e capacitados para poder orientar seus clientes sobre como agir na hora de alguma questão voltada a esse problema de segurança. O Secov tem procurado, então, também desenvolver cursos na área específica para funcionários de administradoras, para poder capacitar esse pessoal que trabalha em administradora, além de capacitar os funcionários dos condomínios, os próprios síndicos e até condôminos que estejam interessados, para que a gente consiga colaborar e tentar diminuir aí um pouco esses índices, né? Essa questão de arrastões que a gente vê toda hora e tudo mais. Muito bem. Olha, você pode e deve participar conosco ao vivo pelo telefone 11 50 81 3782, é o telefone do ouvinte. Ligue e participe, 11 50 81 3782. Próximo assunto, a oposição ao governo. Dar um bico nós temos que aqui avançar nesse rapidinho. Do condomínio? Muito rapidinho, porque senão nós vamos cumprir a pauta. É que eu tenho a impressão que agora que a sociedade brasileira está entendendo um pouquinho sobre a legislação condominial. Porque a legislação condominial é nova, ela começou em 11 de janeiro de 2003, está dentro do novo Código Civil, que revogou, pelo menos nessa parte condominial, até o artigo 28 da Lei de 64. Então, agora que nós estamos começando a entender o que o legislador pensou, quando ele deu uma série de brechas para que o condomínio se entenda, compareça nas assembleias e tome as providências dentro da própria assembleia. Então, agora que a sociedade brasileira está começando a entender a lei condominial, eu tenho a impressão que os passos maiores serão dados desta data para frente. A oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff está recolhendo assinaturas para instalar a CPI da Petrobras. O objetivo da comissão é para investigar irregularidades em diversos contratos da estatal, principalmente no que se refere à compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A presidente da estatal, Graça Foster, afirmou desconhecer até o início desta semana um comitê interno da refinaria, conhecido como Comitê de Proprietários. Vamos lá, vereador Mário Covas Neto, seu comentário. Eu acho que se tornou público essa questão da Petrobras, mas você tem alguns reflexos que são muito, muito importantes, né? A Petrobras, ela, há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, 4 anos atrás, ela era a 12ª empresa do mundo. Hoje ela é a 120ª. Ou seja, essa queda no ranking mundial das grandes empresas mostra que ela tem tido problemas possivelmente de administração. Sei lá qual que é o problema propriamente, mas ela caiu muito no ranking. Ao cair no ranking, você começou a levantar suspeitas de que a condução dela, da política dela, não estava sendo bem feita.
A gente sabe como é que o PT aparelha os seus espaços, não é? A gente vê a Petrobras com uma série de ações promocionais, etc., e gasta muito dinheiro em marketing, etc. A ânsia de você fazer política, a boa política com os vizinhos, vamos dizer, ideologicamente mais próximos, então dinheiro que se coloca, fez uma refinaria com a Venezuela, por exemplo, cujo contrato não foi assinado até hoje, e a Venezuela não entrou com dinheiro nenhum, e a Petrobras teve que entrar com todo o dinheiro. Essas posições ideológicas fazem com que, muitas vezes, o dinheiro público seja carreado para coisas incertas. Eu não vou nem falar que essa refinaria de Pasadena seja um ato de corrupção, mas uma refinaria que vale, sei lá, 10% do valor que se pagou é um tanto suspeito. Então, ter a CPI para investigar, acho que faz parte do jogo mesmo, jogo democrático. Eu acho que a sociedade quer saber o que está acontecendo e o que a oposição tem que fazer é exatamente buscar a sintonia com a população e tentar propor essa coisa. O que vai decorrer a partir daí, as investigações é que vão dizer, né? Mas que, nesse primeiro momento, a sensação generalizada é de que algo não vai bem na Petrobras, essa é clara. Que todo mundo já sabe. O vereador não pode falar, mas eu posso falar como cidadã. Incompetência, descaso, é tratar o cidadão como idiota, como bobo. É isso que estão fazendo. À época, a nossa presidente da República lá tinha que ter feito o exercício de casa e agora vem dizer que não sabia. Aliás, é algo comum a cadeira da presidência da República, né? Dizer que não sabe das coisas. Eu vou passar a palavra aqui, porque senão eu vou falar mais... Eu vou desabafar tanto, vai ter nem espaço lá para o meu terapeuta hoje. Fala. Desculpe, só um detalhe. No caso, não é que ela era presidente e a coisa aconteceu na Petrobras. Ela era presidente do Conselho de Administração. Do Conselho de Administração, que tinha como função fazer o exercício de casa, de ler letrinha. Eu não tenho obrigação de ler contrato de Petrobras, mas ela teria na época, tinha e não fez. E agora fica, houve um equívoco, não sei o que lá, e todo mundo idolatrava como gestora, por isso mesmo foi levada à cadeira de presidente da República. Quer dizer, de novo, a gente sendo enganado, ludibriado, essa é a verdade. Vamos lá, vamos com o comentário aqui. É caso de polícia, na minha opinião, viu, doutor Antônio? Seu comentário. No caso da Petrobras, a gente sabe que a decisão é de dizer que não houve uma análise mais detalhada do contrato, eu acho que é uma desculpa que não tem procedência, né? Tem um corpo jurídico notável a Petrobras e que haveria... Alguém que poder lá mandou canetar, a verdade é essa. É um corpo jurídico respeitado. E aí, quando manda, o outro obedece, né? Não é assim que é o nosso coordenador de cursos de condomínios aqui, o Marcos Gubiesi. Olha, Liliane, a gente pode até responder isso com uma pergunta simples. Se uma situação dessas que aconteceu com a refinaria de Pasadena aconteceria numa empresa privada, se alguém já ouviu falar em alguma vez, em algum caso, de uma empresa privada que comprou uma outra empresa que vale 5% ou 10%, não me recordo qual o valor, menos do que de fato vale. Eu nunca ouvi falar numa situação dessa. Ainda que aconteça, se acontecer, está todo mundo demitido. Na rua, na hora, né? Agora, isso também volta um pouco naquilo que o desembargador falou, que é a questão da impunidade, né? Onde é que isso vai terminar? Falo isso como cidadão, né? A gente paga imposto, que nem você diz, a gente vive esse problema. Agora, como é que esse negócio vai terminar, né? Alguém, de fato, vai ser responsabilizado e pagar efetivamente por isso? Ou vamos ver aí alguma coisa que aconteceu com o próprio caso do Mensalão? E não vai terminar nem em pizza, vai terminar em lixo, porque não dá nem para dizer outra coisa. Vamos lá, desembargador. Quem sabe eles fazem uma vaquinha para pagar esse... Eu acho isso... prejuízo, né? Eu acho isso indesculpável, né? Agora, o que machuca mais ainda é que nós temos uma pseudodemocracia. Para mim, nós já estamos quase que numa autocracia. Porque o governo faz coisas deste talante que é inimaginável, indesculpável, pelo montante, pelo tipo, Petrobras, etc., e nós não tomamos conhecimento. Nós só sabemos depois, porque o fato deu-se em 2006. Nós estamos em 2014, faz 7, 8 anos. E o governo vem jogando, porque, na verdade, o governo é o mesmo. A chefe da Casa Civil é hoje a presidenta da República. Quer dizer, está na mesma raiz, está na mesma filosofia de governo.
O que acontece? Isso não é democracia, porque a democracia ela trabalha através da eletividade. Ou seja, a sociedade tinha que ter um retorno, um conhecimento desses atos governamentais. E o governo vem com aquela mesma raiz. Eu não sabia, eu não sei, o documento era falso. Quer dizer, é a impunidade política, administrativa, que também graça no Brasil. Olha, eu acho horrível tudo isso, porque não é só aqui, você vai para a Colômbia a mesma coisa, você vai para Cuba é a mesma coisa, e esses 30 milhões de brasileiros que saíram da miséria, eu gostaria de encontrá-los. Juro como eu gostaria de encontrá-los, porque eu vejo mais pedintes nos semáforos, eu vejo mais indigentes, eu vejo mais movimentos de excluídos, eu vejo a educação, a saúde num caos tremendo do Brasil. O que houve, minha gente, é que nós temos hoje financiamentos. Não vamos confundir financiamentos com realmente pessoas que saíram da miséria. A questão não é esta. Eu acho que o número de excluídos no Brasil aumentou. Eu não estou favorável a esta campanha que fazem. Então, eu acho horrível isso que está acontecendo. Eu não tenho nem palavras para me exprimir. Eu só não choro aqui porque não é base para esse programa. Senão, como brasileiro, eu choraria em saber que o meu governo fez um ato deste tipo. E outros que aí estão. Ó, não temos oposição, hein? Não temos, viu? Estou falando aqui do lado do vereador. É comprometimento. Que eu respeito e que briguei, pedi voto para ele aqui no programa. Não tem oposição. Vai aprender com o PT a fazer oposição. Se fosse o contrário, vocês estavam mortos. Mas espera um pouquinho. Vocês estariam mortos. Desculpe. É botar mesmo, é aprender com eles, é fazer, tinha que estar fazendo passeata na Paulista. Eu acho que a gente tem que ter coerência. Desculpe. Que coerência? O PT, então eu vou dizer, quando você fala que a oposição devia aprender com o PT, o que fez o PT enquanto oposição? Ele fez uma oposição de negação. Tudo que era do governo, qualquer coisa que vinha do governo, ele negou. Negou a Constituição, negou a lei de responsabilidade fiscal, negou uma série de outras coisas. Que pauta maravilhosa. Não, mas espera um pouco, mas é isso mesmo, ele negou. A oposição que nós fazemos na Câmara Municipal, nós temos 55 vereadores, apenas 12 de oposição. A oposição que nós fazemos não é assim, é uma oposição propositiva. O que a gente chama de propositiva? Aquilo que o governo propõe, que a gente entende que é benéfico, a gente apoia. Não, mas isso é uma política. Mas essa é a nossa função. Mas a gente não deixa de ser oposição. Ser oposição não é ser contra o governo o tempo inteiro, é você ser a favor da sociedade. Não, mas ser oposição é mostrar à sociedade que o governo está andando na contramão. O que a Liane está dizendo é um ato mais corajoso, mas Brasília, da oposição, mais solerte, mais forte. Mas não é um ato corajoso propor uma CPI? Não, o ato corajoso é fazer o dever de casa igual fazia o PT. O PT, nesse momento, todas as redações, todas no Brasil e do exterior, já teriam lá uma lauda, 2, 3 páginas para você não fugir de uma matéria. Você percebe a diferença? Eles atuavam, não é à toa que todas as redações tinham petista, gente. É verdade. Tem petistas, percebe? Liliane, para de falar mal do PT, não, estou falando mal do governo. Esse governo que está lá para dirigir a nossa vida. Se fosse PSDB, eu ia falar mal do PSDB também, mas é o PT que está lá. Ou não? Aqui em São Paulo a mesma coisa, elegeu-se um prefeito que disse que ia fazer um monte de coisa, porque era amigo da presidente, foi matéria de campanha, entendeu? Inclusive dos incentivos fiscais, que diminuiriam os juros, e o que aconteceu? Absolutamente nada. Então não fica falando pataquada no ouvido da gente, porque a gente cobra. Vamos lá, para atender... O senhor está assustado comigo, né, doutor? Não, a gente tá olha, eu quero convidar você para fazer parte da oposição. Tô lá. E eu não vou levantar a bandeira de partido, vou levantar a bandeira de mau gestor. Mau gestor tem que estar fora, ou não? Tá certo, tô brincando. Bom, vamos lá. Não, tá brincando? Não, pode me convidar que eu vou. Para atender um segmento cada vez maior, a Universidade Secov lançou 5 cursos de capacitação para profissionais de condomínios. Os programas atendem zeladores, porteiros, auxiliares e gerentes condominiais, com treinamentos que vão desde segurança e portaria até administração condominial e organização de assembleias gerais. Nós já demos uma pincelada e agora eu gostaria de dizer quem é que pode se candidatar a participar desses cursos. Ele precisa
precisa ter a orientação ou vir de alguma empresa, ou ele de próprio punho pode chegar lá e presencialmente dizer, eu quero fazer parte dessa faculdade? Não, qualquer pessoa pode participar, Liliane. O que acontece é que as empresas associadas ao Secov ou mesmo os condomínios têm um valor um pouco menor, né, por ser associado, e os próximos cursos que vão ter, se me permitir só falar, que até tem um pouco a ver com o assunto que a gente estava falando, voltados para funcionários de condomínios, técnicas de controle de acesso em portarias, né, que é para a pessoa aprender como faz a triagem e tudo mais, um outro específico de segurança predial, que é um curso muito assistido não só por funcionários, mas vai muito síndico, né, que hoje também está preocupado com a segurança do condomínio. E aí, mais 2 cursos mais voltados para funcionários e administradoras, que são o curso de noções de direito para administradores sem formação jurídica, um parênteses, né, até porque temos advogados presentes, o que acontece? O condomínio está envolto no emaranhado de leis, aliás, como o Brasil inteiro, né, e você não precisa ser advogado para administrar condomínio, mas alguma coisa você precisa saber. Tem que ter noção. Porque senão você vai se embananar. Né? Então a gente montou esse curso pensando nisso. Aquele gerente de condomínio, por exemplo, que não fez direito, né, não estudou direito, mas ele precisa ter algumas noções de direito constitucional, né, de direito civil, direito do consumidor. Foi um curso montado com essa... Deixa eu te perguntar uma coisa que vocês talvez saibam me informar e possam me informar. Muitos condomínios estão adotando a terceirização para a contratação dos seus funcionários. Correto. Né? Sabido por todos. Porteiro, zelador, enfim. Esse pessoal tem que ter esse treinamento ou não necessariamente? Obrigatoriamente não, mas deve ter. É um absurdo. Né? Porque não é lei que tenha. A única categoria que exige um treinamento é a categoria de vigilante, né? Que são aqueles profissionais que geralmente ficam fora dos prédios, com um ombrelone, naquele né, guarda-chuvão. Os vigilantes têm um treinamento que é regulamentado pela Polícia Federal. Os porteiros não existe exigência que tenha o treinamento. Só que vereador, pensa nisso. Talvez seja uma coisa interessante. Porque você depois exigir de um cidadão que está ali, se candidatou, e não teve o respaldo da formação, é desumano. Sim, sim. Né? E hoje a gente tem que lembrar que a dificuldade de mão de obra já é muito grande, né? Os salários que se paga não são também tão altos. Se você junta tudo isso e uma pessoa ainda despreparada fica... Descontentamento e despreparo fica complicado. Vamos dar um endereço aí, então, para que as pessoas que se interessem, né? Só em São Paulo que acontece? Em São Paulo, mas alguns têm transmissão simultânea. Oba. Então, tem alguns cursos que pessoas de outro estado podem acompanhar online. Isso é online. Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 2344. Esse endereço é da Universidade Secov, que é um braço do Secov voltado para a área de treinamento. Quanto tempo de aula? Depende do curso. Por exemplo, em média, é o mais longo e mais rápido. 2 dias até 3 meses. Perfeito. Um dos cursos, que é o de administração de condomínios, ele tem, no total, 120 horas. Né? Tem algum site que a gente possa fornecer o endereço? Tem. O e-mail, universidade@secov.com.br, o site www.universidadesecov.com.br e o telefone 5591-1304 para quem se interessar. 5591-1304. Muito bom. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Esperamos você. Eu tenho interesse em saber disso aqui mesmo. Ele dá voz ao setor que mais cresce no Brasil. Muito importante o povo nas ruas. Eu te espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente. Você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. Agora comigo por telefone o doutor Antônio Arnosch, ele que é diretor econômico-financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que hoje vai nos contar sobre a festa junina Arraiá 2014. Satisfação em recebê-lo aqui, doutor Arnosch.
Satisfação é nossa. Boa tarde, Liliane. Um abraço e boa tarde a todos os debatedores e boa tarde especial a todos os nossos associados da FEPESP. Muito bem, doutor Arnosch, a festa junina da FEPESP sempre trouxe aí boas expectativas e alegrias aos associados. E vamos já contar para o pessoal quando vai ser a próxima edição do Arraiá 2014? Liliane, a famosa e tradicional festa junina aqui da associação, que nós chamamos de O Arraiá, será realizado na unidade de lazer da FEPESP, lá em Serra Negra, próximo de Lindóia, né? No primeiro sábado de junho, dia 7, das 11 horas até as 18. O evento chega à sua 14ª realização, com grandes avanços e uma temática muito especial para esse ano de 2014. Já vamos contar qual é essa temática, doutor Arnosch. Olha, os avanços abrangem toda a estrutura e atrações do evento, que hoje comporta, com total segurança, uma festa para mais de 4.000 pessoas. Nossa. O tema do Arraiá 2014 é futebol, em decorrência da Copa que vai acontecer aqui no nosso amado país. E quais são os serviços aí oferecidos no dia da festa? Durante todo o dia serão oferecidos diversos serviços, todos eles voltados para o entretenimento e a alimentação, né? São atividades como brincadeiras, jogos e vários espaços de recreação. E teremos, né, deliciosas comidas, bebidas típicas da festa junina, cachorro-quente, pastel, pipoca, quentão, e entre todas aquelas já conhecidas. Doutor Arnosch, uma covardia falar dessas delícias na hora do almoço aqui, hein? É verdade, concordo com você. Doutor Arnosch, eu queria dar mais destaques aí às atrações da festa junina. Olha, o associado da FEPESP usufrui de um dia com show de bandas ao vivo e também as tradicionais e divertidas danças caipiras, com a presença de dançarinos e equipe de entretenimento, todos devidamente caracterizados e em clima de grande festa da Copa do Mundo. Ô, doutor Arnosch, então vamos contar aí para o pessoal, porque me parece que os preparativos já começaram para a grande festa. Ô, Liliane, o evento já começou aqui na FEPESP. O que nos resta nos próximos meses, 2 na verdade, né, é acertar os detalhes para que em mais um ano a festa seja um sucesso e proporcione um dia de muita diversão e bons momentos para a família de nossos associados. Doutor Arnosch, só me permita contar, porque um passarinho me contou, e eu preciso divulgar aqui, se o senhor permitir, que tem até entre os prêmios um carro 0 km? É um grande carro. Olha só, já contei. Já contou, né? É um up. É a novidade aí da Volkswagen. Vai estar lá para sortear. Exatamente. Muito bom, doutor Arnosch. Muito obrigado pela sua participação e, sobretudo, pela ótima notícia que o senhor nos deu. Um abraço. Obrigado você. Boa tarde. Boa tarde. Gente, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos a candidatos negros que assim se declararem na inscrição. A votação dividiu opiniões no plenário. Para a deputada Benedita da Silva, este é um modo de compensar a falta de oportunidades para os negros. Para o deputado Jair Bolsonaro, ele aí de novo, hein? O projeto é racista, separatista e imoral. O que diz aqui o doutor Américo Angélico, nosso desembargador? Ficou em qual time aqui, doutor? Olha, Liliane, para mim isso é uma área cinzenta. Eu acredito que o preconceito no Brasil ele é mais criado do que efetivo. Olha, eu sou de formação, eu saí de uma faculdade pública da São Francisco e a maioria dos meus colegas tinha uma classe social baixa, o que mostra o esforço da pessoa para prestar o concurso público. Mas tinha muitos negros ou poucos negros lá? Tinham vários negros. Eu acho que o preconceito existe, mas ele é muito alimentado, muito estimulado. O senhor é contra a cota? Eu não diria, eu precisaria conhecer melhor o assunto, mas em princípio eu não vejo muita vantagem nisso, porque nós temos que entender que o Brasil é um país que a maioria é negra.
Nós temos que entender que, culturalmente, a África foi o primeiro continente do mundo. A África existe há 4 milhões e 400 mil anos. Todos nós, todos os continentes, vieram da África, quer queira ou não. A África foi o primeiro continente, a Ásia foi o segundo continente, já séculos depois, o terceiro continente, a Europa, e o quarto continente, os países sul-americanos. Então, todos nós somos descendentes, somos afrodescendentes nesse sentido, todos, sem exceção. Isso é científico que eu estou dizendo. Eu tenho a impressão que no Brasil isso é muito criado. Então, por exemplo, se você chega e fala, o alemão, o branquelo, não é isso não é preconceito, mas se você falar crioulo, negrinho, é preconceito. Eu cresci com amigos de cor, negros, companheiros meus, estudamos juntos em Santo Amaro. Santo Amaro era praticamente uma cidade do interior, isso faz muitos anos. Eu não vi esse preconceito, nunca senti isto. Mas é claro que existe. Se você falar japonês, olho puxado, é preconceito? É uma análise que você faz da pessoa, é uma diferença que existe na etnia da pessoa, na cultura da pessoa. Aqui no Brasil já colocam isso como preconceito. Mas só se o cara for negro. Outra coisa, ele se considera negro na inscrição. Que história é essa? Eu me considero negro, eu não me considero. Isso não existe. Eu acho que no Brasil, se nós pararmos com esse negócio de preconceito e olharmos que a maioria de nós brasileiros é negra, é afrodescendente, como quase todos nós somos, nós acabamos com isso. Agora, não adianta você também abrir uma cota se as pessoas que se inscrevem não têm capacidade para aquilo, porque é um concurso. Então, é um assunto muito discutível. Eu acredito que nós alimentamos negativamente esta área. Eu sinto assim, porque eu tive amigos, eu cresci com eles, eu nunca senti isso, Liliane. Eu estou falando de mim. Muito bem, um depoimento pessoal, né? Vamos lá, do vereador Covas. Eu sou absolutamente contra. Eu acho que... As cotas. Cotas, do ponto de vista de relação de raça. Uhum. Porque eu acho que você podia ter cota para aquele que veio de escola pública, por exemplo. Isso. Você podia ter cota para aquele que tem menos condições financeiras de ter estudado numa escola particular, e de melhor. Mas você faz um concurso para ferir aquele que é mais capaz. E aí você pega uma parte dela e separa para aqueles que têm uma cor de pele eventualmente diferente dos demais. Como se o negro fosse incapaz. Não, eu pergunto o seguinte, aquele que está fora da cota, que foi o último, ou o primeiro não classificado, mas que tem uma condição intelectual melhor do que aquele outro que entrou pela cota, isso é justo? Não é. Não já respondo. Então eu acho que está equivocado. Essa coisa eu acho que muito mais estimula o preconceito e a separação do que propriamente então vocês dois estão comunhando do mesmo pensamento, vamos sabendo aqui, comungam do mesmo pensamento, vamos saber também do doutor Antônio Ferreira Pinto. Concordo plenamente, e isso acaba sendo mais uma discriminação. O deputado Jair Bolsonaro é polêmico, mas eu vejo que ele fala com bastante coerência quando eu disse que o projeto em si já é racista. Se é um processo seletivo, se é para qualificar aqueles que tenham mais condições de prestar um concurso público, de servir a administração pública, por que fazer essa cota odiosa? Eu sou totalmente contra, e eu acho que a grande maioria é contra, e esperamos que o Senado aprecie essa matéria e reveja essa posição que privilegia apenas um segmento em razão da cor. E só para dizer um detalhe, aqui em São Paulo passou isso também. Na Prefeitura de São Paulo, recentemente, o prefeito sancionou um projeto de lei de um deputado da base do governo, em que estabelece também as cotas para qualquer função pública, inclusive cargos em comissão. Isso é uma pataquada sem tamanho. Isso é uma outra vergonha, mas não vou ficar aqui opinando, porque eu tenho que passar a palavra para o Marco. E você pode opinar aí, se estiver discordando também, fique à vontade. É 11 50 81 3782. Já nós vamos dar hora e vez, né, aos nossos telespectadores e ouvintes. Vamos lá, Marco, o que você acha das Completamente contra. Totalmente contra. Acho um absurdo completo isso. Eu vou até pegar um exemplo, né? Se trata de concurso público. Vamos imaginar a seguinte situação. O doutor Américo deve ter estudado muito para passar no concurso para juiz. Mas muito, né? Eu tenho uma cunhada que é juiz, eu sei como é que é. Por que tem que estudar muito? Porque ele vai decidir a nossa vida, né? Quando ele for juiz.
como é que você vai, num concurso, por exemplo, de uma importância dessas, limitar ou diminuir, eventualmente, capacidade em função de cor, qualquer que seja, podia ser cota para branco, para amarelo, índio, qualquer coisa. Quer dizer, como é que você faz para manter, né, uma função tão importante, dei exemplo de juiz, o doutor Américo está aqui, podia ser outra, promotor, qualquer uma. Como é que você vai fazer essa avaliação de quem realmente tem capacidade de conhecimento com base em cor da pele? Então eu acho que isso aqui é uma daquelas coisas que acontecem no Brasil, que se a gente conta para um dinamarquês, ele vai achar que nós estamos brincando. Sabe o que tem no Brasil? Isso tem sim, preconceito contra pobre. Aí, se é branco, preto, amarelo, mameluco, não tem nada a ver. Ou vai perguntar pro porteiro de prédio lá se ele não treme nas bases quando chega um negão cheiroso naquele carro bonito e buzina e ele fica titubeante em abrir lá. Porque ele vê o carro, não vê a pessoa. Ou se ele vê o branquelo que chega lá também com o seu 47 que buzina, não sei o que, ele olha e fala o quê? Eu acho que Fiat 147 tem uns que são conservados. O senhor me deixou cair numa cilada aqui, doutor Antônio. Num carro mais modesto, não é, doutor Antônio? É fato. O que exige é todo mundo vira doutor quando tá bonito, bem vestido, com um carro bacana, ou não? Todo mundo esquece que compra esse carro aí 60 meses e ainda quando o camarada não tem que devolver o carro porque não pagou. É uma hipocrisia, né? É o governo, de novo, querendo começar pelo telhado, que tem que começar pelas bases, que chama educação. Vamos lá. Prefeitura estuda criar segunda faixa exclusiva. O secretário municipal de transportes, Gilmar Tato, defendeu estudos para a criação de uma segunda faixa para carros com ao menos 2 ocupantes, táxis e ônibus fretados. Segundo o vereador Mário Covas Neto, que está aqui conosco, a ação é importante, mas não adianta pintar faixas à torto e à direita pela cidade, é isso? Aconteceu isso? Você sabe que eu me sinto, como cidadão paulistano, como uma cobaia. É isso mesmo. Porque a Secretaria de Transportes, a cada momento, ela faz uma coisa diferente, inventa a moda e vai testando para ver o que acontece. Agora, recentemente há um pleito dos taxistas de poderem transitar na faixa junto com os ônibus. Não, nós somos contra, não pode. Agora, vem com essa coisa de uma faixa solidária. O que é o táxi? É um serviço público, que era exatamente transporte para passageiros. E aí, não pode, e agora estuda. Sabe, parece assim que, vamos testar, vamos ver o que acontece. Olha essa imagem. Que está em dado. Olha essa imagem. Quer dizer, o trânsito piorou sensivelmente, há um número maior. Olha, tem uma coisa. O número de ônibus diminuiu na cidade nos últimos anos, em circulação. O número de linhas, o secretário pretende diminuir em um quarto do número de linhas. Por quê? Alegando o quê? Racionalidade, etc. O que ele vai fazer, o que eles têm feito, é jogar mais passageiros para o metrô e para os trens. E reclamar que os trens e os metrôs não têm capacidade para coisa. Houve uma elevação no metrô nos últimos 4 anos de 60%. Da CPTM também. E dos ônibus de 10% o número de passageiros. Ô, meu pai, olha aí. Então, há uma distorção, e a cada momento em que há uma intervenção da Secretaria de Transporte na cidade, parece que ele está fazendo a gente de cobaia. Vamos ver o que dá. Se a população aprovar, ótimo, a gente continua. Se não aprovar, quer dizer, faz essas coisas das faixas. Eu não sou contra corredor de ônibus, não, que fique muito claro isso, eu sou a favor. Aliás, meu pai, quando foi prefeito, a primeira faixa exclusiva de ônibus foi quando ele foi prefeito, há 30 anos atrás. Agora com planejamento, né? Lógico. Ordem e decência. Lógico. Né? Você começou, ele tinha uma meta de fazer X quilômetros de linhas de ônibus durante os 4 anos de gestão. No primeiro ano, antes mesmo do final do primeiro ano, ele já tinha ultrapassado essa meta, porque achou que, nossa, pegou bem, a população não está aprovando, então vamos fazer. E é um troço que não dá para acreditar. Tem lugares, ali do lado da Câmara Municipal, se você tiver que entrar em frente à Câmara, subir pela Santo Antônio e entrar na Câmara, você não consegue entrar a não ser pela faixa, porque o trânsito está permanentemente parado. Se o sujeito for por ali, ele toma multa. Aumentou 130% o número...
Autonomista, mesma coisa. Aumentou 130% o número de multas sobre infração de faixa de ônibus. Então, precisa ver se isso também não é uma forma de você aumentar a arrecadação de forma indireta da prefeitura. Vexatório, hein? A Vera Lúcia do Pari diz assim: moro aqui entre os bairros do Brás e do Pari. Por aqui os pedestres andam enfrentando muitos problemas com a grande quantidade de bicicletas nas calçadas. Ela diz que ela anda a pé e qualquer um corre o risco de ser atropelado por essas bicicletas que andam na contramão. Por favor, vereador Covas, poderia abordar isso e dizer quais providências podem ser tomadas num próximo encontro, por favor, porque andar aqui está difícil. Bom, eu desconheço o assunto, peço para ela que entre em contato diretamente comigo lá no gabinete e eu vou averiguar. Eu não sei do que se trata, realmente eu desconheço esse assunto, mas por favor, eu tenho prazer em poder dar um Fala aqui com caminhamento. A nossa produção, deixa o seu telefone e a gente passa para o vereador. Não, tá com certeza. O Jorge da Lapa diz assim: mudar mão de direção, como ocorreu recentemente em Paraisópolis, no Morumbi, contribui efetivamente para melhorar a segurança pública da região de São Paulo. O senhor que foi ex-secretário de Segurança aqui, doutor Antônio Ferreira Pinto. Contribui. Isso era um pleito antigo que nós tínhamos, quando eu era secretário da Segurança Pública, de mudar a mão. Também era um pleito da sociedade local, das associações de bairro, para que houvesse a mudança de rua, e nós encontrávamos uma resistência muito grande da CET. Felizmente se sensibilizaram e com essa mudança evita-se um congestionamento maior em pontos sensíveis que os marginais abordavam e tinha uma área de fuga muito grande, muito propícia. Era convidativo aos marginais a saltar naquele ponto. Gervásio Silva, da Vila Maria: por que é tão difícil a Assembleia Legislativa de São Paulo abrir uma CPI para apurar os desvios do metrô, trens e companhias de eletricidade? Será que para o PSDB, CPI só é boa quando é para investigar os adversários? Quer responder, vereador Covas? Respondo. Não, eu acho até que deveria ter mesmo a CPI. Aliás, deveria ter no Congresso Nacional, porque essa questão do cartel não é exclusiva de São Paulo, nem do metrô, nem do CPTM. A CBTU, que é uma empresa nacional, fez 2 licitações, uma no Rio Grande do Sul e outra em Belo Horizonte, cujo resultado foi 97% para uma empresa e 3% para outra. E no outro lugar foi invertido. Aquela que tinha 3% passou a 97%, a outra 3%. Me parece que isso aí é uma combinação. Veja, e é importante que as pessoas saibam de uma coisa: cartel é um conluio entre empresas. Ela não precisa do agente público. Ela, entre as empresas, combina um preço exatamente para fraudar o poder público. Corrupção ou um ato de acerto significa um agente público favorecer uma determinada empresa. Não é o caso. Agora, evidentemente que o PT usa esse argumento porque ele quer dizer que todos são iguais. Todos são iguais. Fazer isso, barulho. Não, todos são iguais, etc. Agora, na Pampulha, do PSDB, só tem o agente penitenciário. Olha, foi boa essa aí. Elcir Nunes diz assim: qual é a sua opinião, Marco, sobre a substituição de vários funcionários de segurança por câmeras de televisão? Circuito fechado. Então, aqui no Brasil a gente não tem ainda essa cultura, né? Se a gente vai visitar empreendimentos fora do Brasil, só existe porteiro em prédio de milionário. Essa é a regra. Se vai nos Estados Unidos, por exemplo, dificilmente você vê porteiro, né? Você não vê nem guarita. Então, no Brasil, por essa questão cultural de problema e medo, né, com segurança e tudo mais, acabou se adotando essa cultura do porteiro. Alguns condomínios que têm, hoje em dia, dificuldade em termos de valor de condomínio muito alto para o condomínio pagar, têm adotado essa estratégia, né? Como a mão de obra representa, em média, aí 50% do custo de um condomínio, tem casos que o condomínio tira os porteiros e coloca equipamentos eletrônicos. O problema é aquele que eu falei: nós ainda não temos uma cultura nesse sentido, e logicamente não temos, porque é um país em que todo mundo se sente inseguro. Não, mas não é só por isso. Eu, por exemplo, eu não aguento mais falar com máquina, gente. Eu sou humana. Fora eu gosto isso, do porteiro. né? Sabia que eu gosto do porteiro? Os porteiros que estiverem me ouvindo, um abraço a todos vocês. Acho que vocês são importantes. Vocês são que recebem quem vem na nossa casa, né? Eu gosto muito da função do porteiro. E tem que ser valorizados, né? Eles têm que ser valorizados. Olha aqui, de Jardim Guarapiranga, Amarilis. Uma empresa como a Petrobras foi feita para explorar petróleo no mundo inteiro? Quem quer responder?
Porque ela se refere à compra da refinaria, né? Por que tem que sair daqui e sair comprar a refinaria? Uma empresa que era a 12ª no mundo, evidentemente... Podia fazer eu acho que hoje ela tem... Multinacional. O mundo modificou. Eu não vejo nenhum problema disso. Isso. Desde que o resultado seja um lucro para a empresa. E não prejuízo para ela. O Fábio Martins da Bela Vista, me desculpe, meu caro vereador Covas, mas hoje não existe oposição. Que oposição? Está tudo muito junto, misturado. Algo que o senhor considera um ato a favor da sociedade que tenha sido feito apenas por essa oposição? Não compreendi a pergunta, desculpa. Ela queria um exemplo, sim. Então, eu acho que ele, né, o Fábio Martins. Tudo bem. Eu acho que essa é a frustração de quem vê prevalecer a desfeita que tem sido o governo do PT ao longo desses últimos tempos. Eu entendo isso, compreendo. Eles cobram da gente uma posição mais efetiva, mais forte e tal. Eu compreendo, sou solidário. Mas, olha, a gente faz aquilo que é possível. Se vocês tiverem uma outra ideia de tipo de oposição que a gente possa fazer, por favor, eu estou aberto. Agora, eu não quero ser incoerente. Eu não quero ser na oposição... ou ter um discurso na oposição diferente do que eu tive no governo ou quando estiver no governo. Eu quero ser coerente. Para ser oposição simplesmente para negar, eu acho que isso não é o que o eleitor, pelo menos aquele que me elegeu, espera que eu faça. A Jacira de Perdizes, sou contra cotas para negros, deveria existir cota para pobre, isso sim. Afinal, cor não determina a capacidade de ninguém. E me vem na cabeça uma famosa pergunta. Se o filho estivesse muito doente, levaria ele para um médico cotista? Boa pergunta, gostei, boa. Viu? O povo é inteligente, o povo sabe das coisas. O Carlos Sampaio, Jardim Japão. O que pode acontecer com o procurador-geral que é acusado de atuação política em favor do governador? Pode acontecer o que acontece com todo mundo, ser sujeito à punição, né? Ninguém é intocável. É por isso que a gente está de olho em tudo. Não é isso, desembargador? Exatamente. Não tem esse protecionismo, né? Exatamente. Está todo mundo de olho. Pelo menos no conceito. Gostei. Respondeu. O Mário Campos, de Perus. Conforme li hoje, a Petrobras sabia que o caso antigo de Passadena, a presidente da estatal, não? Como assim, hein? A Petrobras já foi orgulho desta nação, agora está afundando na lama podre da corrupção. O que fazer? Você pergunta aqui. Pensa aí na hora de votar, né? Pensa aí na hora de votar. Tem que pensar e mandar embora mesmo. O Cícero de Itapevi. Sobre a possível CPI da Petrobras, não, CPI de novo não, criançada, acho melhor o Congresso Nacional ir para o divã do Gicovati, ele que brinca aqui com a situação, né, só rindo, né, o Cícero. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, mais uma vez o endereço lá para quem quiser se inscrever no curso do Secov, Marco, vamos fornecer? É o www.universidadesecov.com.br 5591-1304. Muito obrigada, doutor Antônio Ferreira Pinto, que esteve conosco. Muito obrigado, foi uma honra participar uma vez mais desse programa. Muito obrigada também ao nosso vereador Mário Covas Neto. Um abraço. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e toda vez com convidados muito simpáticos que me ajudam a entender melhor as coisas. O nosso mestre desembargador Américo Angélico, nosso carinho, muito obrigada. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui, Liliane, até breve, um abraço a todos. Muito bom, e a você que esteve conosco, nosso carinho, nosso beijinho. Esse programa reprisa às 18h10 da tarde, lembrando que fica à sua disposição também na tvexito.com.br, tvetica.com.br, no site do gentequefala.com.br. Esperamos você a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Gente que Fala tem a direção geral, jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.